Uma palavra que define a minha vida é perseverança. Eu sempre gosto de perseverar naquilo que eu faço. Tudo que eu pensei em conquistar, eu conquistei. Trabalhei muito, cortando cana, limpando mato, adubando cana. Do campo que eu não fiz só foi na ligação, mas o resto fiz tudo. Assim, nosso papel de mulher é muito importante, que todas nós sabemos o nosso objetivo. E se for para mudar alguma coisa, não tenha receio. Vá atrás, mude. Eu sou Maria Lúcia de Medeiros Souza, conhecida como Lucinha, mãe de 2 filhos, Dilce e Edeilson, conhecido como Pio Espeto. Tenho 4 netos e a minha vida sempre foi de grande luta para chegar até onde cheguei hoje, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, a vida era muito difícil antigamente. Hoje é difícil, mas antes era muito pior. Aí comecei a trabalhar jovem, muito jovenzinha, com 10 anos por aí. Já no campo, né, que meus pais não tinham condições de manter os filhos, né, que era uma dificuldade danada. Depois, com 16 anos, conheci o pai de meus filhos, casei. Com 17 anos tive o Dilce, com 18 tive o Pio. Aí quando eu estava com o Pio tinha 8 meses e o Dilce tinha 2 anos. Aí o pai deles foi embora. Aí depois de um tempo eu resolvi ir para Xandaimira. Voltei para minha terrinha. Aí cheguei lá, fui trabalhar para sustentar, visto que o pai dos meninos não mandava nada para eles. Aí fui trabalhar no campo para sustentar os dois. Aí me aconselharam a estudar, aí fui trabalhar e estudar. Aí eu saía de casa 4 horas da manhã, quando chegava de 5, numa carreira danada, pegava o carro e ia para a escola. Aí fiz em 1 ano e 6 meses, fiz da 5ª à 8ª. Às vezes eu vinha para a escola, aí o professor não vinha. Aí eu digo, eita, meu Jesus amado. Aí eu voltava, eu digo, a pessoa acorda 3 horas da manhã, morta de cansada, vai trabalhar no campo, vem, chega aqui, o professor não vem, vamos embora neste ano, vou nada esperar para 11 horas. Aí, que era o ônibus que saía das escolas, né? Aí eu voltava a pé, sozinha para Xandaimira. Aí depois eu disse, vou inventar outra para ajudar. Aí saí do campo, aí inventei a cortar cabelo, aprendi, né, a cortar cabelo sem ninguém me ensinar, aprendi a costurar e aprendi a fazer unha. Aí, antes disso tudo, de eu voltar a estudar, ainda fui para Maceió, para um ateliê. Quando eu comecei a costurar, a Neide Granja me levou para lá e ainda trabalhei uns tempos e os meninos ficavam com a minha mãe. Todo de 15 em 15 dias eu vinha para casa. Quando foi em 1996, aí concluí o ensino médio. Aí houve o primeiro concurso. Eu disse, meu Deus, será que eu tenho condições de passar para professora? Eu digo, vou fazer. Aí fiz, passei. Aí, depois do ensino médio que eu já estava trabalhando, apareceu o PGP, né? Eu disse, vou fazer faculdade também. Todo mundo vai se inscrever, eu digo, vou também. Aí, nessa época, o Pio já era formado também. Eu disse, vamos estudar, Pio. Pio, não vou nada, eu não passo não. Eu digo, vai. Aí, eu sei que a gente passou no PGP e eu concluí a graduação, ele também. A gente estudava junto, fazia os trabalhos juntos. Depois, ainda fiz a pós-graduação. Graças a Deus já estou aposentada. E também gosto muito de outras áreas, de cozinhar. Daí eu estou aposentada e lá na barraca cuidando dos petiscos, né? Mas quando a gente tem fé e pensa no futuro melhor, às vezes o desafio até não se torna muito árduo, né? Aí às vezes as pessoas olham e dizem, a Lucinha está numa boa. Eu digo, mas tudo que eu tenho, que eu lutei hoje, que eu consegui na minha vida, foi com muito desafio, com muita luta e com muita fé e perseverança, né? Mas tudo que eu pensei em conquistar, eu conquistei. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tenho conquistado até hoje. Feliz Dia das Mulheres e que todas as mulheres sejam otimistas e lutem
mas lute mesmo com fé, com garra, que todas alcançarão seus objetivos como eu alcancei, ainda quero mais, né? Mas para isso a gente tem que ter muita fé, muito amor e que todas nós sejamos felizes para sempre. Sou a Vera, né? Tenho 47 anos, moro no povoado Pimenteira e sou professora há 24 anos. A minha caminhada foi, digo que árdua, né? Passei por muitos desafios. O primeiro deles foi trabalhar em uma escola lá chamada Fazenda Manimbu. Depois de alguns anos eu vim trabalhar na Pimenteira, aqui na Padre Cícero, e logo após eu recebi o convite para trabalhar com crianças especiais. Isso em 1999. E aí fui a Maceió com esse desafio. Para mim foi um desafio. Eu não tinha habilidade nenhuma na época, né? Só que no término do curso eu não quis mais continuar porque eu achei que eu não tinha essa habilidade para trabalhar. Mas aí quando eu voltei para Campo Alegre, né, o Henrique falou, Deus dá um fardo a quem consegue levar. E aí foi isso que eu coloquei na cabeça. Eu voltei para Maceió novamente e continuei, porque tem que trabalhar com deficiente auditivo, visual e na época mental. E para mim foi muito difícil mesmo. E aí veio o primeiro implante da sala de recurso aqui, que foi a implantação da sala de recurso na Miguel Matias, que foi no ano de 2000. Então eu implantei a primeira sala e comecei a trabalhar com meninos especiais, na época só com pessoas surdas. No início foi muito difícil, porque a gente não tinha questão de sala adaptada, não tinha recursos. Mas aí eu encarei, né, porque eu precisava continuar com eles, né. Foi como diz a história, algo que Deus tinha preparado na minha vida e eu tinha que dar conta. E depois de 2 anos, por aí, eu já comecei a me preparar mais, me especializei, né. Hoje sou especialista em educação inclusiva e, graças a Deus, assim, eu passei 20 anos trabalhando na sala de recurso. E depois de 20 anos, eu não quis mais continuar, né? Aí pedi minha sala regular. Hoje estou numa sala regular, né, trabalhando na Escola Helenilda Correia, né? Me sinto realizada como professora, como profissional que eu sou. Os desafios, assim, em continuidade, né, vieram muitos, né? Porque a gente precisava de recursos, né? E a cada dia que passava era um desafio, porque a criança com deficiência auditiva, ela tem que ter uma língua própria, que é Libras. E eu precisava estudar todos os dias para que eu adquirisse mais conhecimento com relação a Libras. Então, para mim foi um desafio, porque eu estava sozinha na época e eu tinha que abranger todos os lugares do município, por exemplo, Luziápolis, Xandaimbira, Usina. Então eu tinha que estar, né, nesses lugares. Só que a sala de recursos só existia uma, que era a do Miguel Matias, que logo após veio outro desafio, que foi implantar a sala da Hildebrando, que foi em 2012. Foi em 2012 que eu implantei a da Hildebrando. Em 2000 eu implantei da Miguel Matias e logo em 2012 veio a da Hildebrando. Mas eu já começava, e depois veio outros profissionais, né, que graças a Deus foi avançando e os desafios ficaram mais fáceis de serem derrubados, né, digo assim, derrubados e enfrentados. O que manteve firme durante o processo, que eu sempre ficava de pé, era quando eu via eles aprendendo, que eu olhava e eu via eles, que eu fazia uma frase em línguas de sinais, no português, e eu passava em línguas de sinais e ele conseguia entender. E depois ele me transmitia em língua de sinais. Hoje eu tenho alunos aqui que terminou o 3º ano, né, que sabe língua de sinais, né. Tenho exemplos de crianças aí com deficiência auditiva, surda, e eu me orgulho disso. Não tem presente maior, né. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Uma palavra que define a minha vida perseverança. Eu sempre gosto de perseverar naquilo que eu faço. Eu faço hoje, não deu certo, eu tento amanhã de novo. Eu não desisto daquilo que eu estou tentando fazer. Então, assim, eu sou muito cuidadosa com tudo na minha vida. Assim, eu agradeço muito a Deus por tudo que eu sou hoje, sabe? Por tudo que eu conquistei, sabe? Que foi batalhando, foi trabalhando. Eu não herdei nada, sabe? Tudo que eu tenho hoje foi no duro, né? Hoje eu tenho moradia fixa, mas tudo foi trabalhando mesmo, não foi conquistado de ninguém, não foi herdado,
foi trabalhando como professora. Eu me considero hoje uma vitoriosa, porque eu conquistei trabalhando. Meu nome é Genelva Gomes da Silva, sou casada há 43 anos, tenho 62 anos, sou aposentada, né? Trabalhadeira rural, trabalhei muito, cortando cana, limpando mato, adubando cana. Do campo que eu não fiz só foi na ligação, mas o resto fiz tudo. Fiz parte do conselho da prefeitura, do conselho da saúde, do conselho da assistência social. Na minha parte, eu acho que eu contribuí muito, né? A minha caminhada foi meio pesada. Dentro que eu me entendi de gente, né? Que eu posso dizer, né? Me entendi de gente, aí a luta foi grande. Foi trabalho, veio filho, veio casa, veio tudo. E hoje estou aqui, tenho que agradecer a Deus, né? Para lutar com o desafio tem que ter coragem e paciência, né? Dia 24 de janeiro de 2004, eu fui para o sindicato ser secretária do sindicato, secretária-geral, né? E durante o tempo que eu fui para lá, o Sr. Cícero, na época era o Sr. Cícero, que era o presidente. Aí quando eu ia para Brasília, para Brasília, ele só mandava mais eu. Aí tinha que ser 2 pessoas candidatas, uma titular e uma suplente, né? Aí eu era sempre a titular, aí sempre só mandava eu. E a última vez, como a gente faz aqui parte do Polo Sul, aí foi de avião, só foi 12 pessoas. Foi 9 pessoas dos polos, de cada polo foi uma pessoa, e foi 3 diretores da federação para ir coordenando as 9 pessoas que iam, né? Aí eu ia participar de congresso lá em Brasília. Aí teve uma vez que eu fui representando aqui a prefeitura e representando o sindicato. Graças a Deus. Tenho que agradecer primeiramente a Deus. Para hoje estou aqui contando com a história. Sou Maria Iracema dos Santos, nascida em Xandembira, município de Campo Alegre, onde vivi lá a maior parte da minha vida. E hoje me encontro aqui em Luziápolis. Já lutei muito para chegar até aqui. Participei de muitas coisas importantes na minha vida. Aí depois assim eu pensei, sempre trabalhando, aí fiz amizades com pessoas que eram políticos. Até que eu conversando, né, eu queria saber a importância da política, como era. Aí ele disse, pronto, se você queria saber mais, você se resiste aí a um partido e a gente ingressa na campanha política. Aí isso eu fiz. Depois eu saí candidata a vereadora, me candidatei em 2008, mas depois teve um impedimento. Fiquei fora. Depois, com o passar do tempo, aí eu digo, não vou desistir. Aí novamente eu me afiliei de novo e foi quando eu conheci a família Pereira e tive um incentivo muito bom para que eu continuasse na carreira política, porque esse é um sonho meu. É como diz, quando a gente sonha, a gente não desiste por nada, né? Assim, a habilidade que a gente tem, sendo mulher, nosso carinho com as pessoas, nosso respeito também com nossos filhos, onde eu tive a honra de ter 4 filhos, meu esposo. Depois fiquei viúva, mas sempre eu mantive a minha posição com meus filhos, a minha família. Continuei trabalhando. Venho parabenizar todas as mulheres, não só daqui, como de Xandembira também, né? Município, cidade e município todo, né? Porque assim nosso papel de mulher é muito importante, que todas nós sabemos o nosso objetivo, realizar os sonhos, trabalhar, porque trabalhar é a força de tudo. Não vale ficar parado, pensando só que perder é vantagem, que desistir leva o futuro, porque a gente só vai salvar o futuro se lutar, se pensar
sempre com a certeza que vai chegar onde quer. Olá, sou Cristiane da Silva Santos, tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhos de coração, 2 adolescentes, sou psicóloga do município atualmente. Eu sou uma pessoa que sempre fui estimulada a andar de pé no chão, desde toda a constituição da minha família. Sou de família bem raiz mesmo, de família simples. E eu recordo da minha mãe contar uma história que eu morri e renasci. E por algumas horas eu fiquei totalmente dada como morta. Eu era recém-nascida, eu tive um problema de infância e até então todo mundo acreditava que eu não sobrevivia. E desde que eu escutei essa história, que eu comecei a pensar, por algum motivo, algum propósito muito especial, eu voltei. E por essa volta que eu acredito que vale a pena viver cada dia. E não vale a pena só viver, é importante você viver e ter significado na vida, na sua vida, na vida das outras pessoas. Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos, morei com a avó materna, morei com a avó paterna. Graças a Deus eu sempre tive uma família maravilhosa de ambos os lados, mas eu tive muitas ausências, eu tive muitas faltas de algumas coisas. E isso para mim não é motivo de tristeza, pelo contrário, é motivo de alegria, o que me faz valorizar cada coisa que eu tenho, cada objetivo, cada meta que eu traço para mim. Eu sou a irmã do meio, né? Eu tenho um irmão mais novo e um irmão mais velho, mas a gente sempre foi muito unido, mesmo nas ausências a gente aprendeu a se unir. E foi nesse processo de algumas faltas que eu aprendi a substituir essas faltas por objetivos. E eu estudei, eu sempre fui muito estimulada, meus pais não são alfabetizados, mas o meu pai ele sempre teve uma coisa muito interessante, a gente não podia faltar à escola. Então eu sempre estudei em escola pública, eu me formei na Faculdade Federal de Alagoas, né, faculdade pública, e com muito esforço, porque nesse meu processo também foi muito difícil, porque sou concursada desde 2005, e aí ter que trabalhar e estudar, foram noites de sono, noites acordada, tendo que virar à noite para fechar trabalho, para entregar trabalho, correria. Isso eu tinha que compensar os meus sonos no ônibus, eu passava do ponto, eu chorava, eu corria. E foram muitas lutas, né, nesse meu processo, nesse meu trajeto. Tem um acontecimento na minha vida bem significativo, que em 2018 meu pai sofreu um AVC isquêmico, e esse AVC isquêmico ele paralisou total. Meu pai hoje é totalmente acamado e ele é uma pessoa totalmente dependente de mim. E nesse processo, desde 2018, eu tenho travado uma luta muito grande, muito grande. Mas essa luta, em momento nenhum, ela transparece para o meu pai ou para qualquer outra pessoa, nem mesmo para mim, como dor, como sofrimento, como angústia. Pelo contrário, o meu pai ele tem sido uma escola incrível para mim. O bom é isso, porque eu posso contar com a minha família e tem uma coisa que eu primo muito, na verdade, o respeito que eu tenho pela minha história. Eu tenho motivação suficiente para estar aqui e fazer valer cada dia da minha vida. Então, eu hoje me considero uma pessoa realizada, eu me considero uma mulher num processo, claro, mas eu me considero uma pessoa muito realizada. Desafio na vida todo mundo tem, e eu acredito que é extremamente necessário para o crescimento humano. Porque se você não encara a sua vida como um desafio, como luta de todos os dias, você não cresce, você não evolui. Eu recordo, voltando um pouco, que quando eu estudava, no salário ainda lá, por 2006 mais ou menos, eu ganhava R$490. Esses R$490 me davam estabilidade para viajar todos os dias para Arapiraca, de Arapiraca para Palmeira dos Índios, para eu estudar. Eu voltava para a usina Porto Rico, onde eu atuava como agente de saúde. E eu recordo que para compensar o meu horário, eu ficava até 7h30 da noite e tirava direto para Arapiraca, para voltar novamente, que a gente ficava lá na República. E eu dividia esse espaço e eu logo cedinho descia para Palmeira e eu fazia esse trajeto todos os dias. E eu recordo com esse salário de R$490,
eu tive a ousadia de comprar um terreno em Arapiraca. E eu lembro que eu pagava R$290. Eu tinha R$200 para passar um mês para tudo. E por mais que eu tenha estudado numa universidade federal, a gente tem muita despesa com material, né? E eu lembro bem que eu sempre pegava emprestado alguns materiais para ler, porque não dava para eu tirar todas as cópias, porque o meu esforço ele tinha um objetivo. E nesse processo também eu abria mão de alguns lanches. Eu preparava marmitinha para sempre andar, lanche na bolsa. Hoje eu me sinto muito orgulhosa de ter feito isso só, de ter planejado para mim isso. Tem uma frase que eu lembro que eu era não pequena, eu acho que eu era adolescente. Eu fui eu estudava na Miguel Matias na época, localizada ali onde é a CEMED, e a gente recebeu uma palestra no pátio de um psicólogo. E desde aquele dia eu cheguei em casa, eu morava na usina, e eu cheguei na casa da minha tia lá na Xanembira, e eu disse assim, eu quero ser psicóloga. A minha tia disse assim, que psicóloga, menina? Quem já viu? Filho pobre quer ser chato de ser psicólogo? Deixa essa conversa. E eu lembro que eu recordava muito dessa frase quando eu entrei na universidade. E acreditem em vocês, isso foi um estímulo para mim. O que poderia ter acontecido o contrário, mas para mim não foi. Eu lembrava dessa frase como um desafio. Eu precisava mostrar que não era dessa forma. Eu me sinto bem pela mulher que eu sou, eu não tenho medo de fazer as coisas que eu faço. E o universo feminino para mim, ele é incrível. A mulher, essa multifases que não é só a sensibilidade, porque é coisa linda, é tudo lindo. Não, tem muito desafio, tem muita luta, né? O universo feminino, ele, como eu disse, ele é maravilhoso. Mas eu digo para as mulheres, não se prendam no romantismo somente do que ser mulher, né? Encarem a vida, e a vida que você tem, a vida que lhe compete. E se for para mudar alguma coisa, não tenha receio, vá atrás, mude. E a mulher, se ela souber conduzir, ela souber entender o seu contexto, né? Tomar noção da estrutura da sua vida, ninguém segura, viu?